Eu sou a professora Graça, vou lecionar a disciplina de matemática para os alunos do 4º ano do Colégio Emaús. Olá, 4º ano! Tudo bem com vocês? Estamos voltando aqui hoje para a gente aprender um pouco mais. E hoje nós vamos falar de resolução de problemas matemáticos. Vamos iniciar? Problemas matemáticos. Surge uma dúvida, né? A cabeça vai a 1000 por hora quando a gente pensa em resolver um problema. Que operação que eu vou fazer? Como será que eu vou fazer? Mas vocês vão ver, com essas dicas aqui vai ficar mais fácil. O ensino por meio dos problemas. A importância dos problemas para a matemática. Estimula a curiosidade, desperta o gosto pelo trabalho mental, propicia o gosto pela descoberta da resolução, amplia o interesse pela matemática, adquire a criatividade, aprimora o raciocínio matemático, motiva e torna significativa a introdução de um determinado conceito. Utiliza e amplia o conceito matemático. A partir da resolução de problemas, o aluno se torna capaz de compreender o papel da matemática no mundo. É uma forma de motivação para aprender o conteúdo. Forma de pensar construtiva, consciente e reflexiva. Mas o que é um problema? Segundo Neil Simon, em 1972, um problema é uma situação na qual um indivíduo deseja fazer algo, porém desconhece o caminho das ações necessárias para concretizar a sua ação. Para Dante, problema é qualquer situação que exija o pensar do indivíduo para solucioná-la. Segundo Xi e Glaser, em 1983, o problema é uma situação na qual um indivíduo atua com o propósito de alcançar uma meta, utilizando para tal alguma estratégia em particular. E para você, o que é um problema? O que é a resolução de um problema matemático? Segundo Polya, a resolução de problemas matemáticos é a atividade matemática mais próxima do cotidiano. Como resolver um problema? Primeiro, é preciso compreender o problema. Como que a gente vai compreender? A gente vai ler e você precisa interpretar o problema. O que ele está pedindo? Você precisa também identificar quais operações você deve utilizar. A partir da interpretação, lendo lá cada situação, problema, você pode identificar as operações que você vai utilizar. Às vezes uma, duas ou mais. Tem algumas dicas também muito importantes. Anote todos os dados que o problema der para você. Perdeu isso, ganhou isso, aumentou, diminuiu, dobrou, perdeu. Então, é importante anotar esses dados. Após resolver o seu problema, faça verificação tirando a prova. Como? Fazendo a operação inversa. Se o problema te pedir uma adição, você faz a operação da subtração, que é a inversa, para você verificar se o seu resultado está correto. Se te pedir uma multiplicação, você faz a divisão também para verificar se o seu resultado está correto. Vamos ver um exemplo aqui? Em uma escola, foram matriculados 256 alunos no turno da manhã e 198 no turno da tarde. Então, já nos falou quantos alunos foram matriculados em cada turno. Vamos ver o que está nos pedindo. Quantos alunos foram matriculados ao todo? Então, se eu tenho, olha aqui, olha a anotação dos dados. Alunos matriculados no turno da manhã, 256. Alunos matriculados no turno da tarde, 198. Se eu tenho esses dados, o problema me pediu quantos alunos foram matriculados ao todo. Eu penso um pouquinho, quando eu quero saber o total de alguma coisa, qual a operação que eu faço? Nesse caso aqui, vai ser uma adição.
Eu vou somar os alunos matriculados de manhã com os alunos matriculados à tarde. 6 mais 8 são 14, sobe com a dezena. 5 mais 9, 14, com mais 1, 15. Sobe com a dezena também. 2 mais 1, 3, com mais 1, 4. Então, quantos alunos foram matriculados ao todo? Qual o total de alunos foram matriculados? 458 alunos. Outra possibilidade que o problema pode nos dar também. Percebemos que em um dos turnos tem mais alunos. Quantos a mais? Perguntou mais. Será que é uma operação de adição? Vamos interpretar aqui, olha. Um dos turnos tem mais alunos. Quantos a mais? O que eu faço? No turno da manhã, 256, anotando meus dados novamente, ó. No turno da tarde, 198. Eu pego a quantidade de alunos do turno da manhã, que foram mais, e subtraio pelo número de alunos matriculados à tarde e vou obter 10. Com mais 6, né? Porque eu peguei uma dezena emprestada. 16 menos 8, 8. 4 eu não posso tirar 9, pego uma dezena também. 14 menos 9, 5. E 1 menos 1, 0. Então, quantos alunos foram matriculados a mais? 58. Sabe o que podia ter pedido aqui também? Quantos alunos faltam no turno da tarde para ter a mesma quantidade de alunos do turno da manhã? Se estão 58 a mais de manhã, se eu somar os alunos da tarde com esses 58, eu vou obter também a mesma quantidade de alunos do turno da manhã. Seria também uma outra possibilidade. Vamos ver mais uma na mesma situação problema. Sabendo que cada aluno do turno da manhã leva diariamente 8 livros para a escola, quantos livros no total esses alunos levam? Bom, me perguntou no total. Eu sei que os termos da adição são primeira parcela, as parcelas somam o total. Será que é uma adição? Eu sei que os termos da multiplicação são multiplicando, multiplicador, produto. Qual é a minha operação? Se cada um levou 8, eu vou fazer uma multiplicação, que é a operação mais rápida. 6 vezes 8, 48, sobe o 4. 5 vezes 8, 40, com mais 4, 44. Sobe o 4 novamente. 2 vezes 8, 16, com mais 4, 20. Então, quantos livros no total esses alunos levam? Esses alunos levam 2.048 livros. Muita coisa, né? Mas o mesmo problema me pediu mais informações. Me deu informações e me pediu resolução. Os alunos do turno da tarde participaram de uma gincana. Para isso, eles foram divididos em 9 grupos. Quantos alunos cada grupo tinha? Aqui já me deixou claro que foram divididos. Então, que operação que eu tenho que fazer? Uma divisão. Aqui está bem claro, né? Eu vou pegar o número de alunos do turno da tarde e dividir em 9 grupos. Eu não posso dividir por 9. 19 por 9 dá 2. 2 vezes 9 são 18. Faço a subtração, tenho o resto 1. Desço 8. 18 por 9, 2. 2 vezes 9, 18. 18 menos 18, 0. Quantos alunos cada grupo tinha? Cada grupo tinha 22 alunos. É importante vocês colocarem a resposta também, tá? Então, gente, explicando aí sobre as situações problemas, sobre a interpretação, sobre a anotação dos dados que cada um nos dá, estou deixando aqui para vocês algumas situações problemas para vocês fazerem no caderno de vocês. Não é necessário copiar cada um, enumerem e façam. Porém, é muito importante seguir a dica de colocar todos os dados que cada situação problema te der para você verificar qual ou quais operações vocês irão fazer. Combinado? Então, um pedreiro tinha 3.000 tijolos para assentar. No primeiro dia, ele assentou 300.
no segundo 450 e no terceiro 400. Quantos tijolos faltam para ele assentar? Interpretação aí, ó. Uma floricultura recebeu 1000 flores, das quais 600 eram rosas, 250 cravos e o resto crisântemos. Quantos eram os crisântemos? Cristina possuía 135 figurinhas. Comprou mais 18 e deu 25 para sua prima. Com quantas figurinhas ficou? Em um caixão havia 150 limões. Caixão aqui é uma caixa grande, tá, gente? Coloquei mais 75 e foram vendidos 135. Quantos limões ficaram na caixa? Alice tem 25 bandeirinhas brancas e 18 vermelhas. Perdeu 12. Quantas bandeirinhas Alice ainda tem? Uma padaria fez 800 pães de manhã, 650 à tarde. Já vendeu 1050 pães. Quantos ainda restam? Em uma caixa há 50 gizes de cor. 50 são vermelhos, 12 são verdes e o restante é amarelo. Os gizes amarelos são quantos? Um caminhoneiro fez uma viagem de 1.070 quilômetros em 3 dias. No primeiro dia, fez 340 quilômetros, no segundo, 380. Quantos quilômetros fez no terceiro dia? De 1 milheiro de tijolos, milheiro é uma palavra derivada do número 1000. Então, milheiro de tijolos são 1000 tijolos. Um pedreiro usou 320 numa parede, 285 em outra. Quantos tijolos restaram? Em uma árvore havia 40 passarinhos. Chegaram mais 13. Depois voaram 21. Quantos passarinhos ficaram na árvore? Leni, Carolina e Carla compraram 270 figurinhas. Leni ficou com 86 e Carolina com 97. Quantas figurinhas Carla ficou? Joana fez uma encomenda para uma festa de 3 caixas com 240 coxinhas, 5 caixas com 180 empadas, 4 caixas com 320 quibes e 5 centenas de pastéis assados. No total, quantos salgados foram encomendados? Em uma livraria, há 9 prateleiras com 253 livros em cada uma. Quantos livros há em toda a livraria? Um prédio tem 30 andares. Tem 8 apartamentos por andar. Quantos apartamentos existem no prédio? Um álbum de figurinhas tem 96 páginas, com 6 espaços para figurinhas em cada uma. Quantas figurinhas cabem no álbum? Num parque, há 16 carrinhos. Em cada carrinho cabem 2 crianças. Quantas crianças podem andar nos carrinhos em cada vez? Uma fábrica de automóveis monta 152 carros por semana. Quantos carros ela pode montar em 6 semanas? Então, estão aqui propostos essas situações, problemas. Leiam novamente, verifiquem os dados que cada um dá para vocês. Observem qual operação vocês devem fazer ou quais operações, né? Existem alguns aqui que possuem mais de uma operação. Façam direitinho, façam a operação inversa para verificarem se estão corretas as respostas de vocês. E na próxima videoaula eu volto fazendo a correção, tá bom? Então, gente, eu deixo um beijo carinhoso no coração de cada um de vocês. Eu peço a Deus que abençoe você e que abençoe a sua família. Até a nossa próxima videoaula e lembre-se, juntos no caminho certo.